Apresentação Vani Ramos. E o Planeta News tem a honra de receber agora para o Planeta Geral Vani Ramos. Bom dia, Vani. Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. De volta aqui com mais um Gazeta Geral. Hoje é aquele dia de pegar o seu Gazeta impresso aí em mais de um dos 400 pontos de distribuição de Miami a Orlando. Corre aí numa loja brasileira, numa clínica, em algum ponto brasileiro aí, certamente já está lá o seu Gazeta te esperando. E o destaque do Gazeta de hoje é a população imigrante do sul da Flórida. Você sabia, Roger, que quase 20% da Flórida são imigrantes? Nossa, muita gente, hein? Quase 20%, mas não é o estado que tem a maior população imigrante. Quer saber qual é? Eu conto daqui a pouquinho tudo isso e muito mais. Falamos ainda sobre Flórida, Pompano Beach e Hollywood, que estão entre as cidades com o trajeto mais rápido do país. Olha, até eu me surpreendi com essa, porque eu costumo me estressar no trânsito, viu? Viu só, a gente reclama de barriga cheia. E falando de trânsito, de mobilidade, a gente fala também da companhia de trens, a Tri-Rail, que está reforçando uma campanha para prevenir suicídios. Olha aí que boa ideia deles, hein? Sim, é um dos maiores índices, eu acho, né? Que é por eles. Tem né? aumentado, certamente tem aumentado bastante nos últimos tempos. A gente fala também sobre uma investigação em relação à morte daquele rapper, o XXXTentacion. O segundo suspeito se apresenta hoje na justiça e a polícia busca o terceiro suspeito, mas já tem imagem, nome e identidade da pessoa, ou seja, vai ser questão de tempo para prender, né, para deter aí o terceiro suspeito da morte do rapper. E como a gente já havia falado aqui, era óbvio que o Resgate da Caverna ia virar filme logo, logo. E já está em fase de pré-produção. Sério mesmo? Olha aí. Um estúdio aí anunciou que está já reunindo todos os direitos, as informações. Já especula-se quem seria aí o coach. Que ator faria o coach, que foi a pessoa principal da manutenção, para manter, né, os meninos no estado que se mantiveram esses últimos dias aí dentro da caverna. E falamos também sobre um homem de muita sorte lá em Massachusetts, Roger. Quem? Toda vez que eu vejo notícias assim, eu fico deprimida. É aquele da loteria? É aquele mesmo. Nossa Senhora. Ganhou 9 vezes no mesmo concurso. Né? Eu acho que agora eu vou passar a jogar também os mesmos números várias vezes, Roger. E ele joga sempre os mesmos números, né? Sempre os mesmos. Quer saber quem é? O quanto que ele ganhou? Eu conto daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Rapidinho. Já voltamos. Fique ligadinho. Estou aqui. Como faço para baixar o app da Rádio Gazeta no iPhone? Entre agora na minha Apple Store e digite Rádio Gazeta News. Ela é a número 1. Espero vocês na Apple Store. O app da Gazeta é levíssimo. A rádio que toca você. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso, que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. Gazeta News, a rádio que toca você. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação Vani Ramos. E agora, em definitivo, pro Gazeta Geral. Isso aí. Dando um giro no que acontece pela Flórida e pelo mundo, mas principalmente o que acontece nas comunidades imigrantes, né? E o Gazeta de hoje, olha só, já aqui fresquinho, Gazeta impresso, olha lá, bonitinho, já corre, já pega o seu, porque a nossa manchete de hoje traz uma notícia importante para a comunidade imigrante, também para a comunidade brasileira, que é a força que o imigrante tem no estado da Flórida. Isso porque uma pesquisa revela que
a Flórida tem quase 20% da sua população formada por imigrantes. É muita gente, hein? Muita gente. É muita gente, até porque estamos falando aí de uma população de 15.966.000 habitantes aqui na Flórida, ou seja, a população imigrante representa quase 4 milhões. São 3.967.000 imigrantes aqui no sul da Flórida. É o quarto estado em número geral e o terceiro em número de imigrantes com residência permanente. Olha que dado interessante esse também, né? Isso porque a comunidade brasileira, além de pequena, também reforça esse número. Então é uma informação importante para a gente. Sabia que a comunidade brasileira da Flórida tem os maiores índices de legalização? Que bom, né? Boa notícia. Durante um tempo aí foi a comunidade brasileira com maior número de pessoas naturalizadas. Agora, acho que ficou em segundo lugar. Bom, enfim, a reportagem não, isso aí foi uma outra informação antiga, não está na reportagem, mas na reportagem que está já no nosso Gazeta Impresso, você fica sabendo, por exemplo, que dos 336 mil imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, aproximadamente de um quinto a um terço deles estão sem autorização de trabalho. Essa aí são os dados em relação a brasileiros indocumentados, isso ainda nesse momento. Mas na Flórida, como eu já falei, há um grande número de brasileiros legalizados com green card ou naturalizados, que são com cidadania americana. Muito bem. E quer saber mais detalhes sobre essa reportagem? Vai lá e corre, pega o seu Gazeta, tá aqui. Eu falava que a Flórida é o quarto estado, os outros 3 estados com maior população imigrante são a Califórnia, claro, com 10.437.000 imigrantes. 10 milhões, é quase um terço do estado, acho que tem uns 35 milhões a Califórnia. É quase um terço, não tem 35 milhões, tem 28.216.000 habitantes e representa 27% da população do estado. Nossa, muita gente. É claro que é muita gente. Olha, se você comparar aí, por isso que a Califórnia e o Texas acabam assim, liderando os debates em relação à imigração, né? Porque se você for comparar a população da Califórnia, a população imigrante da Califórnia em relação aos 3 outros estados, é quase o mesmo valor, ou seja, a mesma quantidade, não o valor, a mesma quantidade. A Califórnia tem 10.400.000 imigrantes. Nova York, por exemplo, tem 4.442.000 imigrantes. A Flórida tem quase 4 milhões. E New Jersey, que aparece como o terceiro estado com maior população imigrante, tem 6 milhões e, aliás, tem 1.943.000 imigrantes. Ou seja, se você contabilizar os 3 estados que aparecem aí entre os 4 primeiros, dá quase a mesma quantidade de imigrantes da Califórnia sozinha. Nossa, é muita gente mesmo. E isso é considerado a pessoa que é imigrante, né? A gente não... Imagina se a gente for contabilizar os filhos de imigrantes, meu Deus do céu, gigantesco, né? Esses são só considerados que são imigrantes mesmo, não que são descendentes de imigrantes. São pessoas que vieram de outros países. A partir do momento que nasce aqui, não é mais considerado imigrante, né? É nativo. Então, olha só que número. Quer mais números impressionantes? Tem bastante nessa reportagem super especial. Tem números sobre os países que mais enviam pessoas, né, imigrantes para os Estados Unidos. Claro que o México aparece disparado em primeiro lugar com 6,6 milhões. Também tem dados sobre a população brasileira. Sabia que representamos apenas 1% da comunidade imigrante? Só 1%? Pouquinho, né? Mas se for considerar só Deerfield e Pompano, acho que esse número sobe um pouquinho. Não é bem por aí, Roger. Até porque a maior comunidade brasileira não está na Flórida, não. Massachusetts? Está em Massachusetts, exatamente. Mas esses e outros dados você vê
na reportagem especial aqui, olha, ficou até bonita aí, hein? Tá bacana a reportagem, página 10. Página inteira, a página 10, página inteira aqui de informação pra vocês, olha lá. Muito legal a reportagem. Então, créditos aí pra nossa repórter Arlane Castro, parabéns Arlane. Que levantou aí todos esses dados. Nesse momento onde se discute tanto sobre imigração, é importante saber isso, né? Aliás, vamos corrigir inclusive aqui, tá, gente? Porque eu falei que a maioria dos imigrantes brasileiros estava em Massachusetts. Não, já reverteu, tá? Os dados mais recentes, segundo essa reportagem, a maioria está mesmo na Flórida, 20%. Massachusetts caiu para segundo lugar com 18%. Há poucos anos atrás era o inverso. Realmente. Então tá aí. Por isso que eu falo para você, para pegar lá o seu Gazeta impresso, que lá sim tem todas as informações completas e detalhadas. E já temos aí a Jana na linha, eu acho, é isso? Já tá aí a Jana? Não, acho que não. Aham. Já está na linha? Vamos ver se a Jana já está na linha. Opa. Ok. Oi? Oi. Desculpa aí. Bom dia. Bom dia. Estamos com probleminhas técnicos hoje. Não tem problema, faz parte. Com os melhores profissionais. É verdade, com certeza. Bom dia, Jana. E o que temos de novo aí para o final de semana? Já antes de você falar dos filmes, uma das notícias aqui do nosso programa hoje é sobre os Meninos da Caverna, que já há aí rumores de que tem um estúdio já de olho em alguns atores aí para fazer o filme lá do resgate. Se comenta por aí no meio de vocês também? Isso mesmo, qualquer coisa que chama muita atenção, não só da mídia como do mundo todo, já é motivo para criar roteiro, já é motivo para iniciar a ideia, exatamente como eles fizeram com aqueles mineiros naquele país da América Latina, que eu esqueci. No Chile. No Chile. Foi, Venezuela, no Colômbia, Chile, não lembro no agora. Chile. Acho que foi no Chile. A mesma ideia. Ainda assim, muito cru a ideia, mas tá rolando já, isso sim. Que bom, enfim. Mas vamos falar dos lançamentos desse final de semana. O que temos de bom para hoje aí nas telonas? Então, a gente vai ter a terceira parte da nova animação da Sony Pictures, o Hotel Transylvania 3, Summer Vacation, que tá super bonitinho, super coloridinho, tá bem engraçado, e o mais interessante, assim, é que mostra bem, é uma tendência esse ano, né, de ter muito filme da relação entre o pai e a filha, né? Essa conexão que tem a família. Muitas vezes era mãe e filha, e o pai era meio deixado de fora, mas esse ano a tendência, vários filmes têm esse tema. E a Mavis decide fazer umas férias, fazer um cruzeiro com o Drácula e todo o resto da família. Muito legal, muito interessante. Uai, que bom. Volta pro elenco de vozes, né, a Selena Gomez, que faz a voz da personagem principal, da Mavis, o Adam Sandler, e também tem uma nova personagem que é a Capitã Erika, que é a atriz Catherine Hahn, que faz Saturday Night Live, ela fez Bad Moms. Ela é bem comediante, para ela foi um desafio, porque essa é a primeira animação que ela tá fazendo. Essa capitã aí é a tal que o Drácula fica interessado, apaixonadinho, é isso? Não tem uma história aí? Isso mesmo. Ele fica todo apaixonado, mas tem um twist aí no fundo, que ela tem um familiar que tentou por muito tempo tentar matar o Drácula, mas nunca conseguiu. Olha, então e eles se apaixonam. É aquela história mais ou menos de o inimigo pode estar na sua cama. Exatamente, isso mesmo. Bem interessante. E tem mais um filme, outro filme de ação, com o nosso queridíssimo Downey Johnson, o The Rock. Ele tá assim, gente, é o queridinho aqui, queridinho que eu falo assim, porque ele tá fazendo muito filme aqui em Hollywood. E nessa sexta-feira tá lançando o Skycrapper, que ele é um
um ex-veterano de guerra, e ele cuida de um edifício, e esse edifício pega fogo. E aí ele tem que salvar essa família, a família dele, mas as outras pessoas, e no final ele acaba sendo culpado, acusado de ser culpado, e ele tem que provar que ele não é culpado. Então, assim, se você tem medo de altura e assim, medo de fogo, qualquer coisa assim, não vá. Mesmo que você tenha, vá assistir, porque é muito bom. Esse muito bom. É o Duro de Matar dos tempos modernos? Isso, mais ou menos. Porque o Bruce Willis também tinha uns filmes assim que ele tinha que praticamente escalar um edifício para salvar a família, ou sei lá quem, não era uma história assim? Esse assim, eu não sei se você já viu Fast and Furious, o 7. Não. Aquele Velozes e Ferozes. Velozes e Furiosos. E tem uma cena que o personagem do Van Diesel tá com o personagem do Paul Walker, e eles pulam o prédio com o carro, um prédio no outro, lá em Dubai. Nesse filme, o Downey Johnson ele pula de uma torre para outra, ele mesmo, entendeu? Então você tem mais ou menos uma noção de como é o filme. Vamos ver, né, gente? Cheio de loucura. E tá bem interessante. E tem mais dois filmes independentes que eu só queria notar para vocês, é o Sorry to Bother You. Aqui, esse eu não tive a oportunidade de assistir, mas a crítica aqui tá falando muito bem dele, tá falando que que é uma loucura, e ele fala sobre um cara que vai trabalhar no telemarketing. E ele tenta vender produtos, vender serviços através do telemarketing, mas a maneira como é vista, como é feito, parece que ele está dentro da casa da pessoa, parece que ele está dentro da pessoa. Então ele tem que fazer uma personagem para conquistar as pessoas. E é bem interessante para quem gosta de filmes independentes, que não tem orçamento, que descobre novos talentos, que novas maneiras de fazer filmes. É bem interessante. E também, falando de filmes com pai e filha, tem esse novo filme que está expandindo esse drama, Leave No Trace, que fala também de um relacionamento do pai e da filha, e que eles vivem assim, de uma maneira inconvencional. Eles não vivem numa casa, eles vivem na floresta, e aí tem todo um desenvolvimento assim, da relação deles, de o porquê que ele tá lá, o porquê que ele tá fazendo desse jeito, entendeu? É bem interessante as dificuldades da menina de estar vivendo assim. Em primeiro momento ela aceita, mas depois ela começa a se questionar o porquê de estar vivendo assim. Então tá aí, essas são as dicas para o final de semana da Jana Nagase. E claro que você confere tudo isso, muito mais, também entrevistas super exclusivas na coluna da Jana aqui no nosso portal gazetanews.com, também no jornal impresso, que está aí já nos pontos de distribuição para você pegar o seu. Isso mesmo. E eu volto na semana que vem com mais coisas legais, mais coisas bacanas. E essa semana assisti muito filme bom. Olha, que legal. E quando chegar o momento de falar, eu vou falar. Assisti Mamma Mia, assisti Mission Impossible. Uau, Mamma Mia eu estou mais que esperando, né? Quero ver também. Né? Imagina, então, ver a Cher no papel de uma avó com cara de ser mais jovem que a filha, né? Ah, não, gente, muito botox ali. A Cher é mais jovem que a filha, literalmente. Ok. Exatamente. Ah, mas muito bom. Mas eu volto semana que vem. Então tá bom. Um beijão pra você. Pra você também. Beijão, Jana. Ótimo final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Isso aí. Eu tô mais que ansiosa aí pra ver esse filme também, hein, o Mamma Mia. Até porque eu não posso perder. A Cher, ela praticamente está fazendo a mãe, o personagem de mãe, de uma atriz que eu acho que na vida real deve ter quase a mesma idade que ela. Quer dizer, coisas do cinema. Mas a Cher com aquela cara de 35 anos, sempre, né? Que nem eu, com linha de 18 sempre, né? Pois é. Só que você não precisa botar botox, né? E já que a gente estava falando de cinema, vamos falar aí das expectativas, das especulações aí em volta do resgate da caverna.
tem um estúdio que é especializado em filmes que exploram questões de fé e de religião, é o Pureflix, que já avisou que está movendo todas as forças possíveis para conseguir os direitos de filmagem desse filme, ou dessa história, né? Claro que esse é um tipo de história que gera não só um filme, né? Muitos estúdios acabam fazendo suas versões, mas esse estúdio especificamente, o Pureflix Entertainment, ele é responsável por filmes como aquele God is Not Dead, que é Deus Não Está Morto, e outros filmes, acho que também o The Case for Christ, que também ficou bem famoso, que são filmes que sempre falam de retóricas religiosas, de questões espirituais. God's Not Dead, eu acho, se eu não me engano é deles também, aquele um que a criança morre e diz que encontrou com Deus. Então eles sempre mexem com questões de espiritualidade, e a espiritualidade do treinador dos meninos, né, que estava lá na caverna, foi uma das coisas que chamou mais atenção da opinião pública, né, que teria sido isso, o fato dele ser um ex-monge, de ter todo esse controle espiritual, né, emocional, mas espiritual antes de tudo, que permitiu que ele conseguisse controlar os meninos, ou manter os meninos ali com uma calma durante todos esses dias que ficaram esperando o resgate, né. Tinha os momentos de meditação, ele também deixou de comer para dar o alimento dele para as crianças, né, para racionar alimento lá, porque não sabiam quanto tempo que ia ficar, mas como ex-monge, certamente já estava acostumado a passar por dias de privação de alimento. Então, muita gente considera que a questão espiritual lá, o fato dele ser um ex-monge, foi crucial para manter todas as crianças vivas e bem, como foram realmente retiradas. E realmente, quando você pensa sobre o assunto, quer dizer, ficar 2 semanas, ou ficar... E no início eles nem sabiam quanto tempo que iam ficar, né? Até serem encontrados, não havia sequer perspectiva de que fossem ser encontrados. Então, e essa é a questão religiosa que o estúdio, o Pureflix Entertainment, pensa em explorar, e já especula-se aí quem seria o ator ideal para fazer esse coach. Quem seria? Uma das apostas é o Tom Hanks. Tom Hanks? Mas será? Com 25 anos? Bom, enfim, né? Não precisa. É cinema também. Ele não precisa ter 25 anos, né? Mas o Tom Hanks passa por 40 e poucos ainda. Tá bom. Passa. Se ele emagrecer um pouquinho. E já tem histórico de passar por privação. Coitado, por privação de comida. Ele vai reencarnar um náufrago agora. Ele ficou muito mais tempo lá conversando com o Coquinho, né? O Coco. A bola. Wilson. É o Wilson. Eu não vi o filme, gente. Mas ele passou muito mais tempo conversando com o Wilson aí, por isso que algumas pessoas acreditam que ele poderia ser o ator ideal para o coach. Mas não se sabe, de fato. A única coisa que a Pureflix revelou, por enquanto, é que já está conversando com diretores, atores e investidores para esse projeto. Então logo logo deve sair aí. E já nesse final de semana um documentário pode ser visto sobre o ocorrido, né, no Discovery Channel. Vai ser no final de semana com o nome Operation Thai Cave Rescue, que em tradução literal seria Operação Resgate na Caverna da Tailândia. O documentário vai ser exibido no Discovery Channel às 10 horas no próximo dia 13, amanhã, sexta-feira. Também vale a pena o documentário. Certamente. Claro, né? 11 horas 4 minutinhos, esse é o Gazeta. 4 minutinhos, e hoje, você sabe, né? Hoje é sempre um dia de ficar uma versão mais estendida do programa, tá? Então paciência aí que tem mais notícias por aqui. Coisa boa. A gente fala inclusive desse homem que tem muita sorte mesmo. Eu só queria ter 10% da sorte dele. Aliás, eu queria ter 11%, né? Eu só queria acertar uma vez o que ele acertou. Ele simplesmente acertou 9 vezes na loteria no mesmo sorteio. Isso porque costuma usar um número de combinação de sorte e nesse dia especificamente resolveu comprar 9 tickets com o mesmo número. Você faria isso, Roger? Não. Nem eu, mas ele fez. E cada ticket concorria ao prêmio de $100 mil, ou seja, ele ganhou $900 mil no mesmo sorteio,
com o número 1, 7, 11, 26 e 30, um número que sempre usava e que diz que vai continuar usando, mas acho que ele não vai dar mais tanta sorte assim não, hein? Esse é o carpinteiro Robert Ludstead, da cidade de Brockton, em Massachusetts. Claro. Mas no mesmo sorteio, no mesmo dia? No mesmo sorteio, que eram vários prêmios, né? Iam ser sorteados 10 prêmios de $100 mil. E quando ia, zerava. Sorteava um, zerava de novo, né? Porque ele não pode ter ganhado com o mesmo número, né? Não, ele ganhou com o mesmo número. Pois é, não, eu digo, se fosse 10 números do mesmo, mas provavelmente sorteava um e zerava. Podia ser sorteado de novo o mesmo número, né? Não, quer dizer que ele e mais uma pessoa acertaram os números. Só que ele acertou 9 vezes. A outra pessoa foi o 10º ticket. Ok. Incrível. Bom, é incrível. E alguns dos tickets ele tinha comprado de presente para os filhos, que aparece aí nas imagens. E os filhos falaram que vão usar o dinheiro para pagar a faculdade, o college. O Robert falou que vai pagar, claro, o mortgage da sua casa, liquidar o mortgage da sua casa para não ter que pagar aluguel nunca mais. Olha, eu digo a você que para mim isso já seria uma grande ajuda. Não ter que pagar nem aluguel, nem mortgage para o resto da vida. Olha que maravilha, né? Que coisa séria. Então aí, incrível. Toda sorte, tinha um cantor brega antigamente que falava nem toda sorte tem quem acredita nela. Então vamos seguir acreditando, né? Vamos lá, ele com certeza acreditou, né? Nem ele acreditou, eu acho. Nem sei se acreditou, mas enfim, ganhou. E a gente fala agora sobre o XXXTentacion, aquele rapper que foi assassinado em Deerfield Beach recentemente. Hoje deve comparecer à justiça o segundo suspeito da morte do Tentacion e já foi detido, é o... cadê aqui? Sorry, gente. É o Boatwright. Boatwright, que foi detido no dia 18 de junho, tinha sido liberado, mas agora dia 10 de julho foi detido de novo por um outro crime e acabou sendo indiciado diretamente no homicídio do XXXTentacion. Não é esse jovem da imagem, tá? Eu tô falando do segundo o segundo acusado. O primeiro, o Dedrick Williams, já tinha sido detido poucos dias após a morte do rapper, né? Dia 18 de junho, como eu já falei, foi a vez do Michael Boatwright, que tinha sido liberado e foi detido de novo. Agora se apresenta à justiça hoje para a sua primeira audiência. Mas se você está no nosso live, essa imagem que você vê aí é do Robert Allen, de 22 anos, que é o terceiro suspeito da morte. Ele está sendo procurado pela polícia. A polícia já divulga aí imagens dele, o nome, identificação. Então, deve ser uma questão de dias para conseguir deter o jovem, que é o terceiro homem que aparecia nas câmeras de segurança lá da River Motorsports, que é o local de onde o rapper saía quando foi assassinado, né? E a polícia pede para quem tiver informações sobre o Robert Allen, esse jovem aí da imagem, que ligue para o Departamento de Polícia de Broward e dê a sua informação. Caso seja uma informação confirmada, né, a pessoa pode ganhar até $3 mil de recompensa. Olha aí, além de ajudar a justiça, ainda ganha uma grana ainda, né? Então, vale a pena, né? Vale a pena. E aqui, essa também você vê no nosso jornal impresso, Gazeta News, já aí nos seus pontos de distribuição. Cadê nossa capa aqui? Opa! Aqui, ó lá, vai lá e corre, pega o seu. E também no nosso Gazeta você vê essa matéria sobre a campanha que a empresa Tri-Rail vem fazendo para evitar suicídios ferroviários, Roger. Isso porque nos últimos meses tem aumentado substancialmente aqui na Flórida o número de pessoas que se suicidam se jogando na frente do trem, né? Então, a empresa resolveu lançar essa campanha, o esforço da Tri-Rail com a campanha 211 Helpline, que é um reforço para que as pessoas que estejam em situação de vivendo algum drama, em situação de depressão, possam recorrer a essa linha telefônica 211 para buscar ajuda, né? Às vezes, conversar com alguém evita
uma situação como essa, né? Evita uma tentação de suicídio. Então as propagandas falam, em crise ou deprimido, ligue para o 211. A ajuda está aqui para você 24 horas por dia. Então, que legal aí a empresa reforçando, a gente reforça também essa campanha para que você que está do outro lado aí, se passa por um momento triste, um momento de depressão. A gente sabe que a situação é complicada no país para todo mundo, mas principalmente para os imigrantes, né? Que têm passado por, os imigrantes que ainda não estão legalizados, que acabam passando por uma pressão extra, uma sensação de insegurança, enfim, e às vezes buscam drogas e o álcool, outras formas até de vícios para sair dessa situação de depressão, de tristeza, e chegam até um ponto de cometer aí esse ato de tirar a própria vida. Então, não vale a pena, gente, todo problema tem solução. E é claro que é difícil falar quando a gente não está dentro do problema, né? Quem está em depressão tem uma visão diferente do mundo, mas se você está nessa situação de depressão, liga para o 211, conversa com alguém, vai ter sempre alguém lá disposto a te ajudar de alguma forma, tá bom? E aí a Tri-Rail, ó, parabéns, palminhas. Palminha. Para a Tri-Rail, né? Muito para evitar, boa iniciativa. Para reforçando essa campanha, para diminuir aí o número de suicídios, consequentemente acaba diminuindo o número de suicídios ferroviários, né, que tem crescido aqui no sul da Flórida. Então, e agora a gente fala de vamos lá no Texas, já falamos do homem de Massachusetts, olha, vamos falar do Texas, que tem uma cidade no Texas que é mais do que a favor do ICE, e olha que é uma cidade onde 67% da população votou na Hillary Clinton e 90% dos moradores do condado são imigrantes. Mas ainda assim eles querem o ICE por lá. Você sabe por quê? Porque a cidade sediava uma prisão que foi fechada em 2015 após uma rebelião e após muitas denúncias de maus tratos dos detidos lá na região. E essa detenção foi então desativada, é a Raymondville, que fechou em 2015. Porém, essa detenção era uma das maiores fontes de trabalho dessa pequena cidade no Texas. E agora o ICE, apesar de todas as controvérsias em relação às políticas de imigração do Trump, e as campanhas para que o ICE seja acabado, né, que se termine com a instituição do ICE. Apesar dessas campanhas, o ICE acabou de fechar um contrato para reativar essa prisão. E aí a cidadezinha está em festa. Mais emprego para a cidade, né? Olha aí, você vê o que é, né? Inferno para uns e céu para outros. Eles aí acham que o ICE é uma dádiva de Deus e estão mais do que celebrando a volta da detenção de Raymondville, é o Wilson County Correction Center, que fica nesse condado de Wilson, que, como eu já falei, é um condado onde 90% dos moradores são imigrantes, 67% votaram em Hillary, eles não têm menor simpatia pelo Trump, mas estão celebrando a volta do ICE e dessa prisão que vai ser usada como prisão de imigração. Então, você está vendo aí, né? Todas as situações têm dois lados, tem dois ângulos, né? Tem quem seja a favor e tem quem seja contra pelos seus motivos aí individuais. E também no nosso jornal você vê a questão de mobilidade. Você achava que o trânsito aqui na Flórida era ruim? Vou falar para você que não é dos piores. Uma pesquisa revelou que Flórida, Hollywood e Pompano Beach estão entre as 10 cidades com os trajetos mais rápidos da Flórida. Olha aí, viu só? A gente achou que era ruim. Você fica aí reclamando, olha, bom, eu só ia achar suspeita essa pesquisa se Miami estivesse nessa lista. Realmente, Miami é difícil, gente. Como fala na novela, é barril. Dirigir em Miami é barril, hein? Olha só, mas não é Miami não está nessa lista, ou pelo menos não entre as 3 mais rápidas, né? Só como eu já falei, Flórida, Hollywood e Pompano Beach estão, né, e segundo essa pesquisa feita pelo site o site imobiliário homearea.com, são as regiões onde o tráfego é mais rápido, os trajetos são mais rápidos e
a cidade de Tampa ocupa o segundo lugar. Também aí Tampa entre os 10 melhores, viu? Ocupa em segundo lugar com uma média de 23,8 minutos de trajeto. Isso é a média de trajeto que uma pessoa faz, né, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Tallahassee aparece em primeiro lugar com o trajeto mais rápido, 18,1 minutos em média. Muito, mas aí diz de uma distância base para todos, né? Essa é uma média, né? Eu imagino que eles calculam a quantidade de pessoas, o trajeto que cada um faz, e aí se estabelece uma média, quer dizer, qual é o tempo médio que a pessoa usa para ir de um lugar a outro. O Pompano Beach aparece em 8º lugar com 26,9 minutos em média, Fort Lauderdale em 9º lugar, 27,8 minutos, e Hollywood aparece em 10º lugar com 28,2 minutos em média de trajeto por pessoa. Ok. Tá aí, então, resumindo, gente, não é dos piores, fica feliz se você mora nessa área aí, viu? Se contente, porque tem lugar pior que esse. E é com essa que eu me despeço do Gazeta Geral de hoje, Roger. E dando um alôzinho pro pessoal das redes sociais, isso, né? Passa então na nossa rede social aí. Opa, quem que você vê por aí? Vamos dar uma olhadinha. Olha, gente, a Bruna Lousada sempre com a gente sempre aí. E hoje o pessoal não comentou muito. Mas tem aqui a Marcela Ferrari, o Carlos Avellini, a Bruna, como eu já falei, né? A chefa que tá aí também, a Elane também manda um alô aqui. Gente, aqui eu sempre falo aqui, às vezes as pessoas acham que a gente esquece de falar o nome e tudo mais, mas não é. É porque o próprio Facebook às vezes não mostra todo mundo que tá ali, só mostra os primeiros e a gente acaba não vendo todos. Então, se você tá aí do outro lado e a gente não tá te enxergando, não fique brabo, dá uma curtida, comenta, bravo, que aí a gente fala, né? Também, claro, a gente só vê quem dá um alôzinho aqui, quem dá um ok, quem dá um alô, um tchauzinho, comenta alguma coisa. Se você não comentar, a gente não tem como adivinhar que você tá do outro lado, mas a gente sabe que você tá, porque quando você circula por aí, as pessoas comentam, eu vi tal dia seu programa, assim, assado. Então, a gente sabe que você está ouvindo, agradece a sua audiência, mas se você der um oizinho aqui no nosso live, a gente tem como mandar um alôzinho para você também, tá bom? É isso aí. Anyway, um beijo, um queijo, obrigado pela audiência de vocês, e a gente volta segunda-feira. Amanhã tem mais programas, mas não comigo, claro, mas amanhã tem o Roger. Amanhã tem a Paula. Amanhã tem a Paula. Papo terapia amanhã para vocês. A partir do meio-dia, não é isso? E amanhã também temos entrevista com a tarde, com a Cecília Weisberg, toda tarde aqui a partir das 4 horas com o show da tarde. Tem muita entrevista hoje também, hein? Fica ligado aí na programação da Rádio Gazeta News. Beijo, Gazeta Geral só segunda. Tá? E amanhã o programa da Paula, o Papo Terapia, é sobre sogras, hein? Se você tem uma historinha bacana da sua sogra, manda pra ela aí que ela vai comentar amanhã no programa. E a gente continua aqui com o Planeta News até o meio-dia juntinhos com você. Logo a gente volta depois do break. Até lá! Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso, que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News.